Bom, gente, boa tarde. Eu vim, na verdade, gravar um videozinho ao vivo, aproveitar um tempinho aqui, mas daqui a pouco pode ser que o Breno passe por aqui, faça barulho, tudo, mas é mais para contar um pouquinho mais aqui, depois vai ficar gravado também, para contar um pouquinho mais como que foram aí os bastidores do aniversário do Breno, que o videozinho, né, do parabéns dele aí rendeu bastante gente está vendo aí no Instagram. Hoje ele está com mais de 500 mil visualizações e aí tem bastante gente nova na página por conta do vídeo, mas deixa eu só ajudar ele aqui. Mas na verdade, para tirar dúvida, né, de algumas pessoas que comentaram algumas coisas e só para explicar. Então, como que a gente tentou preparar, né, as coisas antes? O Breno tem o abafador, né, de barulho, então ele usa na escola com bastante frequência, é o lugar que ele mais usa. Em casa ele não aceita muito, ou em outros ambientes que os barulhos às vezes incomodem, mas é difícil ele aceitar usar o abafador, ele usa com pouca frequência. A escola é o lugar que ele mais se adaptou. E eu levei, né, pro dia ali da festinha de aniversário dele, o abafador como uma tentativa, como deixar ali para uma opção, algum barulho que ele não gostasse. Eu deixei a música do ambiente pra gente, né, e a música infantil, enfim, que a gente deixou ali tocando mais baixo o tempo todo. Ele tinha a cama elástica ali, que eu sabia que era um estímulo que ajudaria ele a ficar distraído e que é um sensorial dele que ele gosta, né, que geralmente aí a terapia sensorial é o que ele mais gosta, o que mais motiva, então isso tinha lá. E depois, ali na hora do parabéns, né, antes do parabéns, eu pedi para todo mundo, de fato, não cantar mais baixo, né, e não bater palmas. E aí no vídeo eu sou a primeira, né, eu e o Igor, o irmão que tá do lado, a gente começa batendo palma pela força do hábito, assim, apesar de eu ter instruído todo mundo a não bater, foi sem querer mesmo, e a intenção era não bater palma nenhuma, né, então, de fato, ele surpreende a gente ali com a palma, e o abafador não foi uma opção ali na hora do parabéns, porque de fato para ele, em determinados ambientes, não é confortável, então acabou que a gente não utilizou ali, porque de fato a gente já tinha oferecido algumas vezes durante o momento do aniversário, mas ele não quis. Então é só para algumas dúvidas, porque às vezes as pessoas que olharam só o parabéns, né, podem achar, olha, mas se ele não gosta de barulho, né, por que fez e tal? Mas de fato foi uma tentativa adaptada para que ele tivesse algo similar, até porque de fato a gente sabe que no dia a dia a gente vai, né, em outros lugares. Ele tinha ido num aniversário uma semana antes da festinha dele e não tinha sido legal. E portanto, né, uma coisa que nem todo mundo sabe, e que só viu o vídeo e não sabe, né, do parabéns dele, é que até o de manhã do dia da festinha ele não queria ir pro aniversário dele, então depois dessa festa que ele foi uma semana antes, ele não queria mais ir na festinha dele, tá? Então ele estava fazendo contagem regressiva e aí de repente ele deixou de querer ir porque não foi agradável para ele, né, a questão sensorial e etc que ele teve no aniversário anterior. E acho que isso ficou na cabeça, então eu não sabia se ele de fato ia ir, né, então se ele ia conseguir ficar, se ele ia ter que vir embora antes, e foi tudo certo, ele conseguiu ficar do início da festinha até o final, até depois do parabéns de fato, acabou o parabéns, ele pediu para ir embora, e a gente fez isso, né, a gente se dividiu ali, né, deixou algumas pessoas com os convidados, e de fato eu trouxe ele para casa, para realmente não ter, né, uma questão dele ficar muito agitado, né, mas foi muito bom, tudo que a gente perguntou para ele depois se ele gostou, então quando eu mostro o vídeo, quando eu mostro alguma coisa, ele demonstra que foi uma lembrança positiva e boa, então eu fico feliz. E aí aproveitando, no dia ali, né, antes do parabéns, eu li um texto para o pessoal que eu escrevi, né, para todo mundo que estava ali, para a família, e para todos os amigos que estavam ali presentes. Foi uma festa pequena, exatamente já pensando em não trazer muito movimento, né, e muita gente
pro ambiente ali com o Breno, mais controlado. O Breno tem uma questão com choro de criança, então até nessa questão eu tive que pensar, né, um pouco nisso, porque tinha que ser bom para ele aquele momento. Então eu fiz essas adaptações também. Mas antes de cantar o parabéns, eu li um texto que tá aqui na página. Eu postei, né, boa parte dos trechos dele, o que coube no Instagram, eu postei o texto escrito aqui, mas eu vou ler também, né, ele na íntegra aqui, deixar gravado depois. Ele se aplica, claro, né, ao momento que eu queria deixar ali o recado no aniversário para todo mundo, mas a gente sabe que a gente, numa família, né, atípica, com tantas questões, necessidades, ele se aplica para muitas vezes, né, para muitas de nós, mães aqui atípicas, tá? Então eu vou ler aqui o texto. Essa é a primeira comemoração de aniversário do Breno, depois do primeiro ano de vida. E muita coisa mudou de lá para cá. Eu só tinha feito uma festinha de aniversário para ele com 1 aninho, e na festinha de 1 aninho, ele ainda não sentava, não firmava pescoço, né? Ele era uma criança... em questões de comportamento ainda não dava para notar muita coisa, mas em questão motora, sim. O autismo nos encontrou pelo caminho, não porque já não estivesse ali desde sempre, mas porque não tínhamos ele como resposta até então para nossas perguntas. No aniversário de 1 ano, ele mal sentava, para quem se lembra, e foi andar quase no 2º ano de vida. Já imaginou ver que tem algo que não está dentro do que chamamos de normal no seu filho e levar alguns anos para achar bons profissionais que possam te ajudar? Já imaginou ter a matrícula do seu filho negada em quase todas as escolas por ele ter uma condição que exige maiores cuidados? E quando ele for à escola, você tentar saber como foi o dia dele, com quem ele brinca, se come, e por mais que você pergunte tudo, não conseguir ainda ter um diálogo? Já imaginou ver seu filho com dor e não fazer ideia de onde é porque ele não consegue se expressar? Já imaginou estar em lugares que ele tem preferência no atendimento, mas que mesmo assim você tem que implorar a empatia das pessoas? Já imaginou seu filho se desorganizando todo e chorando horrores por conta do choro de outra criança, sem você conseguir controlar e saber como ajudá-lo? Já imaginou seu filho te batendo em casa, mas em especial na frente de outras pessoas, e as pessoas te olharem com aquele olhar de que você não deu educação? Já imaginou ver seu filho tão nervoso a ponto de gastar toda a energia dele, chorando mais de 1 hora sem parar, em crise, fazendo força que você quase não consegue mais segurar, e depois parecer que um caminhão te pegou de tão esgotada? Já imaginou ter que justificar várias vezes nos lugares e para as pessoas que algo está acontecendo por conta do autismo? Já imaginou se por conta de uma condição assim, você não pudesse saber como será o desenvolvimento, a independência, o aprendizado, os amigos do seu filho amanhã, mês que vem, ano que vem, quem dirá quando adulto? Não sei se vocês já imaginaram algum dia que poderiam ter um filho com alguma condição adversa. Eu sim. Nas 2 gravidezes, não sei dizer porquê, passou pela minha cabeça. E eu disse em voz alta: e se ele tiver alguma coisa? Mas também já passou pela minha cabeça: e se ele não tivesse o autismo? Admito. Tudo que eu citei são situações reais que já vivemos com o Breno. Não cito de forma alguma para dizer que só tivemos dias difíceis ou querer gerar pena. Na verdade, o que eu quero com a nossa vida no autismo é mostrar para vocês que se estão aqui é porque são importantes para nós. E saber algo sobre o autismo pode ajudar na relação com o Breno e ignorar o tema não. Além disso, se através do Breno e por ele algo ajudar vocês a lidarem com o próximo autista que cruzar o caminho de vocês, nós teremos feito mais do que a nossa parte. O autismo não é o karma ou a maldição de nossas vidas e de nossa família. Ele é a oportunidade da gente aprender a amar de um jeito mais profundo e espalhar isso em todo lugar, inclusive aqui, e com todos vocês. E esse com todos vocês foi para quem estava lá na festinha no dia que eu li, que foi para eles que eu escrevi, mas também, né, trazendo aqui para o Instagram, e o motivo pelo qual eu criei a página também inclusive para espalhar esse amor aqui com todo mundo,
para tentar realmente fazer com que as pessoas que veem a página do Breno, que é só mais uma entre tantas as outras, né, sobre autismo que tem por aí, entre tanta gente que fala da parte técnica e que de fato a gente precisa saber, entender, conhecer, mas que pelo menos eu, né, e a minha história com a minha família consiga despertar um pouquinho que seja do interesse das pessoas darem um Google, que seja, e perguntar o que é, né, ou encontrar uma mãe de uma criança autista, ou me encontrar, né, para quem me conhece, e falar como é que é, né, como é que funciona, quais são as dificuldades dele, quais são as suas dificuldades, quais são os sinais, né, o que a gente faz para ajudar, como que a gente faz para essa relação ser boa, né, como que eu faço quando eu encontrar com uma criança autista e eles não são iguais, né, mas enfim, é de fato para a gente despertar um pouquinho, né, por isso que tem tanta gente na internet falando de autismo, é para a gente juntar esse monte de gente e um pouquinho de cada um, né, uma gotinha de cada um fala sobre isso, conseguir fazer com que as pessoas entendam um pouquinho, mas não precisa entender muito, só precisa ter muito amor e muita vontade de fazer as coisas darem certo, né? É parar da gente olhar aquela pessoa diferente que a gente vê, aquela criança que a gente chega num restaurante que tá chacoalhando a mãozinha, que tá pulando, ou que tá dando um gritinho diferente, e em vez da gente ter aquele súbito, né, aquela súbita intenção de ficar reparando, olhando e deixando os pais da outra mesa constrangidos, é a gente de fato entender que, olha, né, não preciso ficar olhando, de fato ele deve ter alguma coisa, e se ele passar perto de mim e fazer alguma coisa diferente, né, por exemplo, derrubar uma coisa no chão, derrubar uma coisa da minha mesa, esbarrar, ele pode não ser uma criança só mal educada. Eu vou dar mais um exemplo hoje, a gente foi almoçar no McDonald's, eu e o Breno, pela primeira vez juntos dentro da lanchonete, porque geralmente a gente pega o lanche no drive-thru, porque para ele é mais confortável, né, e menos arriscado, geralmente tem muita gente lá dentro, mas hoje estava vazio, tranquilo, eu consegui fazer essa tentativa e a gente almoçou lá dentro. E ele é vidrado, né, na batata e tal, e a gente estava fazendo o pedido ainda, ele estava para lá e para cá, e o primeiro pedido que os funcionários do Mac colocaram no balcão e que não era o nosso, ele foi lá e pegou a batata, né, da bandeja da pessoa que estava sendo chamada. Então, assim, eu fui lá, devolvi a batata no balcão e os funcionários do Mac tiveram que trocar a batata, porque a gente tinha posto a mão. Mas são coisas que não necessariamente a gente consegue controlar e não é por mal, né? Realmente é a gente compreender que essas coisas estão no nosso dia a dia. A gente que vive, né, isso dentro de casa, tem um olhar mais sensível para isso, é normal. Então, eu às vezes chego, sim, é normal chegar num parquinho, por exemplo, e com 5, 10 minutos de olhar, falar, bom, pode ser que essa criança seja autista. E não significa que eu estou dando diagnóstico para ninguém, significa que eu estou tentando compreender alguns comportamentos diferentes, mas também a gente não precisa ficar fazendo isso, a gente faz porque de fato é sem querer, a gente convive com isso todo dia, então acaba sendo natural. O que a gente precisa é querer entender, é querer ajudar, né? É realmente ver uma mãe ali numa situação com uma criança que está com choro aos prantos, em crise, né? Eu também tenho outras situações em que às vezes o Breno está chorando muito, por exemplo, e todo mundo está tentando acalmar ele na boa intenção, mas todo mundo está falando na cabeça dele ao mesmo tempo, por exemplo, e isso não acalma uma criança que está em crise, isso deixa ela mais agitada. Pensa a gente, assim, quando a gente está muito nervoso, né? Quando a gente quer, às vezes a gente só quer ficar quieto, a gente não quer mais nada, mas ninguém falando na nossa cabeça, para eles isso é ainda maior, então às vezes não, deixa ele acalmar, ou pergunta só para a mãe, fala, tem alguma coisa que eu posso fazer, né, mas vamos perguntar baixinho, não vamos gerar mais barulho, né, não vamos ficar aquele monte de gente em volta falando, então são pequenas coisas que dá pra gente ir perguntando e se interessar. E a Fabi tá perguntando se eu já viajei no avião com o Breno. Eu fui, mas ele era pequeno. Ele não tinha o diagnóstico ainda, o que não muda, porque ele já era autista, né? Porque o autismo é genético. Mas ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente viajou. Foi uma viagem longa, cansativa. Não foi muito fácil, mas eu garanto que, com certeza, foi mais fácil do que a próxima vez que eu for voar com ele de avião. E eu tenho aguardado esse momento, assim. Eu tenho escolhido algumas coisas. E essa não é uma coisa que eu quero escolher para esse momento. Realmente, eu já vi crianças que falam que tem toda uma questão, que os pais têm receio, quando chega lá, curtem super a viagem, acham o máximo aquilo.
Ele pede, às vezes, quando ele vê um avião passando no céu, ele fala que ele quer ir, mas assim, o ponto do Breno tem uma questão do ambiente fechado, tem uma questão do barulho. Se eu tiver, por exemplo, dentro de um avião, um bebê no mesmo voo que ele, chorando, eu tenho certeza que eu vou desestabilizar ele total. Eu não sei nem se o piloto vai levantar voo com tanto que o Breno vai estar chorando, porque o Breno entra numa crise assim absurda. Então, eu de fato tem coisas que eu quero esperar ele crescer mais, eu conseguir controlar um pouco melhor o comportamento dele, para de fato entender qual vai ser o tamanho, né, do manejo que eu vou conseguir fazer ali. Então essa não é uma batalha que eu vou enfrentar nesse momento por receio meu mesmo, sabe? Quando eu fosse tentar, tinha que ser um voo curto, um voo rápido, para realmente tentar adaptar o mais tranquilo possível. Mas eu ainda não vou tentar nesse momento, não. Porque viagem de carro já é complicado e é só a gente no carro, imagina no avião, né? Mas é isso, gente. Passei por aqui, então, só para falar um pouquinho, ler, né, o texto aqui. Vou deixar gravado. E esse mês tento colocar mais algumas coisas. Tem live dia 20 de julho com o neuropediatra, de novo, com o Dr. Charlington. Sobre comorbidades e o autismo. Então, o que seriam as comorbidades, né? São as outras coisas que as crianças podem ter, as pessoas podem ter, além do autismo, né? Associadas ao autismo, que são muito comuns. Por exemplo, TDAH, tem deficiência intelectual, tem N outras coisas. Síndromes genéticas, que às vezes, na verdade, o autismo vem depois da síndrome, etc. Então, o Breno, no caso, ele tem uma síndrome genética, o autismo veio por conta da síndrome genética, a gente só descobriu a síndrome depois. E não é uma síndrome nada conhecida, então a gente não tem nada catalogado sobre ela por aí. Mas tem outras coisas que são, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu espero depois conseguir convidar ele em um momento para a gente falar também sobre o autismo em meninas, apesar do meu caso ser menino. Eu sei que é um tema bem curioso, porque é diferente em meninas, e eu conheço, né, mães de autistas meninas, e a gente sabe, né, que os sinais são diferentes, que atrasam mais no diagnóstico, enfim. Karina, o seu filho, então, é da turma a sua filha é da turma do Breno. Que bom, fico feliz. Ele tem sido bem acolhido lá pelos amiguinhos. Os amiguinhos estão tentando ter bastante paciência com ele lá, porque tem essa questão, né, de às vezes ele se destabilizar, chorar. Já melhorou bastante, mas eu espero realmente que melhore cada vez mais, né? Acho que o principal foco nosso com o Breno hoje na escola é de fato que o ambiente seja agradável para ele, que ele consiga socializar, que ele consiga fazer as coisas com as crianças, e geralmente ele ainda quer ficar sozinho, ele ainda prefere ficar sozinho, ele ainda tem um tempo de atenção muito pequeno, né? Mas acho que a gente ainda não tem muitas coisas em relação, por exemplo, à parte de desenvolvimento pedagógico em si, no sentido de saber o que esperar, né, sobre ele. O Breno, além de ser autista e por conta da síndrome genética que ele tem, ele pode ter, né, alguma deficiência intelectual junto, atrelada, é bem provável que sim. A gente não consegue afirmar isso com toda certeza, porque a gente teria que fazer uma avaliação neuropsicológica nele, o que é bem difícil por conta do nível do autismo nesse momento, ou por conta da agitação que ele tem. A avaliação neuropsicológica exige uma certa... um pouco mais de controle, né, no comportamento e tal, e aí pode dar alguma coisa mais alterada do que de fato deveria. Então a gente ainda não vai fazer nesse momento, mas mais pra frente a gente deve fazer. Mas por outras coisas ele vai super bem, ele é super, né, inteligente, então eu confesso que eu não tô com pressa. Eu acho que cada coisa, agora que eu já sei o diagnóstico, né, e que agora, né, desde os 2 anos e meio ele tem o diagnóstico, então acho que agora mais do que nunca eu tô tranquila em saber que eu posso falar agora que cada criança tem seu tempo. Eu não podia falar isso antes de saber o que ele tinha e antes de correr atrás com o tratamento dele. Então, agora ele tem tratamento, ele tem diagnóstico, ele tem acompanhamento. Então, sim, agora tem coisas que ele não vai fazer no tempo das outras crianças. E o pouco que ele fizer, eu preciso comemorar, eu preciso agradecer, porque ele está evoluindo e ele está evoluindo um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por vez. E eu vou ficar feliz por cada coisa dessas. Mas, de forma alguma, eu vou poder comparar ele com uma criança típica na faixa etária dele, que tem um desenvolvimento típico.
né? Então, isso para mim, meu coração já fica mais tranquilo em relação a isso, tá bom? Beijo para vocês, uma boa tarde, um bom final de semana para todo mundo, boas férias para quem tá de férias junto com as crianças e para quem não tá, boas férias para as crianças e para a loucura que a gente faz para conseguir se virar com as crianças de férias e com os pais trabalhando, tá bom? Beijo, eu volto ainda mais algumas vezes esse mês. Tchau, tchau.